Eu vejo muitas pessoas falando que o algoritmo do Instagram mudou, que o algoritmo do Instagram está mudando. É o tempo todo esses conteúdos de cuidado, o algoritmo do Instagram acabou de mudar e você precisa saber o que está acontecendo. Mas a verdade é que o algoritmo do Instagram vem mudando desde o surgimento do TikTok. Então eles estão cada vez mais otimizando a plataforma para ficar mais parecido com o TikTok. E o que exatamente o algoritmo do Instagram gosta? Vamos falar sobre isso. Primeiro a gente tem que pensar que o Instagram antes funcionava daquela forma de ordem cronológica. Ou seja, o meu conteúdo aparecia quando eu postava primeiro, sei lá, tipo, meio-dia, e daí o conteúdo de cima era o que foi postado a 1. Enfim, se eu estou vendo o conteúdo 1h30, o conteúdo que foi postado 1h30 é o que vai aparecer primeiro, entende? Mas não funciona mais assim, já foi em ordem cronológica, hoje não é mais. Hoje funciona no sistema de algoritmo de entrega de conteúdo. Ou seja, o conteúdo vai aparecer pra gente de acordo com a frequência que a gente gosta daquele tipo de conteúdo. Por exemplo, eu vejo muitos conteúdos da Maju Ferreira, então os conteúdos dela aparecem muito mais pra mim na minha timeline do que os conteúdos de uma pessoa que eu nunca interajo. E assim funciona também a For You. Quanto mais eu curto o vídeo sobre um assunto específico, mais esse assunto vai aparecer pra mim. Entendendo como funciona o algoritmo no modo geral, vamos falar especificamente sobre cada ferramenta. Vamos primeiro falar sobre Stories. Os Stories são uma ferramenta poderosíssima para a gente conseguir construir conexão com quem nos segue. Porém, nos últimos tempos, a gente não estava conseguindo postar muitos Stories. Por quê? Porque o Instagram também gosta de ganhar dinheiro. Então, eles gostam de colocar propagandas entre stories. Então, entre o meu story e o story de outra pessoa. E aí, por conta disso, acabava impulsionando stories com menor quantidade. Se uma pessoa postava, sei lá, como a Virgínia, por exemplo, acabava ficando um pouco mais prejudicada do que uma pessoa que postava um story único. Mas esse ano, o head do Instagram fez um vídeo para lá para a plataforma explicando que isso não existe mais. A quantidade de stories não interfere mais na entrega. Então a gente já pode descartar essa questão de quantidade. O que realmente importa nos stories? Assim como todas as métricas do Instagram, eles querem que a gente interaja dentro da plataforma, porque é uma plataforma de interação, é uma rede social. Ou seja, quanto mais a gente interage com uma pessoa, mais o conteúdo dela vai ser impulsionado para outras pessoas. Por isso que quando a gente estiver pensando em um conteúdo para stories, por exemplo, a gente precisa pensar uma forma das pessoas interagirem cada vez mais com os nossos stories. Pensando nisso, é importante você colocar stickers de interação, como enquete, como reação, e principalmente incentivar as pessoas a responderem no direct. Nos últimos tempos eu venho tentado uma formulinha que vem dando bastante certo. A fórmula é: o primeiro story ser um story que eu vou buscar algum tipo de interação direta, como uma caixinha de enquete ou um sticker de reação. Depois, eu faço um outro story pedindo interação de novo, aí pode ser com outro sticker de interação, como uma caixinha de perguntas, por exemplo. E o último ser pedindo para a pessoa responder no direct. Então são 2 stories com sticker de interação e o último pedindo para a pessoa responder no direct. Essa é uma fórmula que vem funcionando bastante para mim e para as minhas clientes. Como a gente está falando aqui de uma sequência de 3 stories, você não precisa necessariamente postar somente 3 stories no dia. Mas é interessante que os primeiros stories sejam nesse formato para aumentar a entrega e a interação. E aí depois você pode postar outros stories sem ficar necessariamente pedindo para a pessoa interagir. Resumindo aqui o que eu quero dizer, quanto mais as pessoas interagirem no seu story, mais ele vai ser entregue. Então, priorize interagir com as pessoas e fazer com que as pessoas interajam com você. Agora vamos falar sobre o Reels, que é uma ferramenta muito interessante. É uma ferramenta totalmente topo de funil. Vai te lançar para pessoas que não te conhecem, que não te seguem. É tipo um TikTok, mas com um algoritmo que não chega aos pés do algoritmo do TikTok. Mas como que funciona? Basicamente, você tem que pensar que esse é um vídeo que vai ser entregue para pessoas que não te conhecem. Então, priorize, se você for fazer um vídeo falado, por exemplo, como esse do YouTube que eu estou fazendo, priorize fazer um bom gancho no início do vídeo, prenda a atenção. Se não for um vídeo falado, eu recomendo que seja um vídeo de até 15 segundos com áudio em alta. Mas além desses hacks que eu estou contando para vocês, a coisa mais importante é você sempre pensar que esse é um conteúdo que não vai ser entregue para os seus seguidores. Claro que os seus seguidores vão receber no feed deles, mas é um tipo de conteúdo que vai bastante para For You, vai ser visto por pessoas que não te conhecem, que não te veem. Então, é um conteúdo que precisa chamar bastante atenção e ser um conteúdo mais topo de funil, que é para encontrar mesmo a tua audiência. Agora, carrosséis, que é um tipo de conteúdo que as pessoas estavam falando que não funcionava mais.
voltou, ressurgiu das cinzas e mostrou que ainda é uma ferramenta muito, muito boa para conseguir aumento de seguidores, engajamento e etc. Inclusive até mais forte que o Reels. Por que isso aconteceu? Porque o Instagram atualizou e agora coloca os carrosséis na aba de Reels. O que isso significa? Que toda vez que você posta um carrossel com um áudio, ele vai para a mesma aba que vai os Reels, ou seja, o seu conteúdo também vai para For You, também pode ser encontrado por pessoas que não te seguem. Por que isso é maravilhoso? Porque agora você tem a mesma visibilidade, tanto com Reels quanto com carrossel, então você não precisa se preocupar em fazer o formato, por exemplo, se você não gosta muito de fazer Reels, você não precisa se preocupar tanto com esse formato, porque o carrossel ainda é bastante entregue. E ainda é um formato muito bom porque as pessoas param para ler. Então, no Reels, às vezes a pessoa salva para ver depois. O carrossel, as pessoas têm um pouco mais de costume de parar para ler. Mas para ele ir para a aba do Reels, você precisa lembrar de colocar áudio, colocar música, de preferência músicas em alta. E por último, as lives, que são um formato aí que muita gente não faz mais, tem pessoas que ainda fazem, mas é um formato muito bom para gerar conexão ao vivo com as pessoas que te seguem. É o formato assim que mais vai fazer você se tornar próximo da sua audiência. Não é um formato que eu tenho muito costume de fazer, mas eu confesso que eu deveria fazer mais, porque é um formato que vai fazer você ter uma conexão que você não consegue ter se não for através das lives. Então as pessoas vão te conhecer, vão entender o seu humor, vão entender como você fala e vão se sentir mais próximos até para comprar de você. Bom, agora que eu te expliquei tudo sobre o algoritmo, eu quero saber qual que é o formato que você mais gosta de criar conteúdo. O meu formato favorito são carrosséis e vídeos curtos. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Te espero no próximo vídeo.